Vamos para o texto, capítulo 7, segundo Crônicas, versículo 11 em diante. O contexto aqui é quando Salomão apresenta o templo para Deus, não é? Ele apresenta o templo para o Senhor. Do capítulo 5 ao 7, é Salomão terminando de construir o templo, faz o culto, a glória de Deus desce no culto, de maneira que os sacerdotes não conseguem se manter em pé, porque a glória de Deus desceu, a Shekinah do Senhor. Salomão faz uma oração linda e maravilhosa, você vai ver isso no capítulo 6, a partir do versículo 12, depois você pode estar lendo esse texto, que mostra a oração bonita de Salomão, uma das orações mais lindas que temos na Bíblia. Quando chega no capítulo 7, Deus vem e fala com Salomão. Deus manifesta a sua glória e começa a falar com Salomão. No versículo 11 ele diz assim, ó: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração. Quem de nós aqui gostaria que Deus de repente aparecesse num sonho, pelo menos num sonho, dizer assim, ó, aquela oração que você fez, eu ouvi. Amém? E se eu disser para Deus, se eu disser para você que mesmo Deus não falando para você isso, nós temos a garantia de que Ele escuta. É claro que nós somos muito mais motivados quando a gente tem uma experiência como essa, mas Jesus disse assim, ó: tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Eu sei que esse glória teu se foi tipo assim, eu acredito ou não acredito? Jesus diz: tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei. Começou a melhorar, Jesus. Amém? Você sabe que muito do que Deus pode fazer num culto depende da reação do povo, depende de como o povo corresponde. Você sabe que Jesus, quando veio manifestando seu ministério, ele estava pingando óleo de unção. Onde Jesus chegava, o milagre acontecia, amém? Só que ele entra em Nazaré e o povo não o recebe com o coração aberto. E lá ele não pôde fazer muitos milagres, se desviou e foi direto para Cafarnaum. A maneira como nós recebemos a palavra de Deus, a maneira como nós recebemos o que Deus está mandando, vai fazer toda a diferença para a manifestação dele. Então abra o seu coração e creia, e faça os céus e a terra saberem que você crê. E uma das maneiras mais claras e eficazes de demonstrar nossa fé é por meio da nossa oração, adoração, do nosso clamor, da nossa reação com a voz. A Bíblia até diz que o louvor que sai da nossa boca são sacrifícios dos lábios que confessam o nome do Senhor. Então tem momento que a gente fala algo e que o que a gente fala no contexto pede um glória a Deus, pede um aleluia, pede um assim seja, um amém, pede um eu acredito, uma vibração. Tem momento que pede. Então reaja, faça os céus saber, os anjos saber que você está pronto, porque você vai ver que juntamente com o cego de Jericó tinha muitos outros cegos e mendigos, só ele foi curado, porque somente ele fez o quê? Clamou. Então eu quero te dizer mais uma vez, que independente do Senhor vir, como ele veio para Salomão para dizer que escutou a oração que você faz no nome de Jesus, Ele escuta você, Ele nos escuta. Pode ser que a gente não tenha a resposta no momento que a gente quer, na hora e do jeito que a gente quer, mas que a resposta, ela vem, e que Deus escuta. O anjo falou para Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, Deus já ouviu. A questão que demorou a chegar, houve uma guerra de lá para cá. Quem vai orar hoje aí diz amém? Quem vai orar com fé, diga aleluia. Então o Senhor fala para Salomão: ouvi a tua
oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Diga casa de sacrifício. Diga casa de sacrifício. A casa de sacrifício é a casa do culto. Diga, a casa de sacrifício é a casa de culto. Culto e sacrifício, no contexto judaico, não tem como se separar. Onde se tinha culto, tinha sacrifício. Onde se tinha sacrifício, tinha culto. Porque todo sacrifício que se fazia para Deus era um culto para Deus. Amém? Por que que às vezes a gente vem empolgado para a igreja, com alegria, e a gente deve vir mesmo, lembrando do versículo que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E por que que às vezes a gente não está com tanta alegria, com tanta motivação para vir para a casa do Senhor, e mesmo assim a gente tem que vir? Por quê? Por que que eu não devo vir para o culto, tirando essas restrições que a gente está tendo agora por causa do lockdown? Por que que todas as vezes que tem culto eu devo vir, com ou sem vontade? Por quê? Porque culto não é um ambiente onde você só faz aquilo que você quer e tem prazer. Culto é um lugar de sacrifício. E é por isso que a gente precisa estar sempre equilibrando as coisas. No culto a gente recebe a bênção de Deus, sim ou não? No culto a gente é curado, sim ou não? No culto a gente prospera, sim ou não? A gente se alegra porque muita coisa acontece de bênção para a nossa vida. Mas eu não devo vir para o culto motivado por aquilo que eu vou receber. Mas eu devo vir para o culto na consciência daquilo que eu vou dar para Deus, que eu vou oferecer para Deus. E o que Ele me corresponder a partir dessa minha atitude é lucro, é bênção. Mas se você sair daqui e não receber nada, nenhuma resposta, não tiver respaldo em nada que você fez aqui, só o oferecer para Deus o culto já é a nossa maior bênção. Chega em casa, o que você recebeu de Deus? Rapaz, o que eu recebi eu não sei ainda não. Estou muito preocupado não. Mas eu sei o que eu dei para Deus. Eu sei o que eu ofereci para o meu Senhor. Eu sei que hoje eu agradei o coração do meu Deus. E isso basta. Eita! Isso é alto nível de entendimento, de maturidade espiritual. Bom, quando Deus fala para Salomão que recebeu a sua oração, que escolheu o lugar para o sacrifício, ele vai dizer algumas coisas boas para ele aqui. Olha, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se eu permitir que essas coisas, ou se eu mesmo enviar essas coisas, então uma coisa que precisa entender: tem coisa que é obra do diabo, tem coisa que é permissão de Deus, aconteceu, a natureza desenvolveu, ou o homem desenvolveu com a sua ruindade, com as suas atitudes ruins, fazendo coisas erradas. Você sabe que muito do que acontece na natureza hoje tem a ver com a poluição que o homem produz. Mas tem muita coisa que é Deus que envia. Tem muita coisa que é Deus que manifesta, porque Ele quer trazer um equilíbrio, Ele quer trazer uma resposta do coração do homem. E a gente não é Deus, e pelo menos nós não temos nenhuma palavra clara de Deus em relação a isso, portanto, nós nem podemos dizer que essa pandemia é de Deus nem do diabo. Quando eu digo que é o vírus do cão, cão pode ser um cachorro. Cão é um cachorro, né? E eu amo meus cachorrinhos. Então, nós não podemos dizer que é o diabo que mandou ou que é Deus que mandou. Porque se o Covid-19, com toda essa alteração que está tendo ultimamente, tem a ver com a profecia, as profecias, os cumprimentos proféticos do Apocalipse, então você saiba que é Deus que está mandando. As pragas do Apocalipse não são demônios que liberam, são anjos de Deus. Então, se é Deus que está mandando, tudo está no controle dele. Se não é Ele,
de igual modo tudo está no controle dele. E ele está dizendo: se eu de repente permitir, e nesse caso, nesse contexto especial, se eu mandar que os céus não chovam mais, se eu disser que os gafanhotos venham e invadam a terra, e se eu liberar isso de coração, eu quero dizer para você que ainda há uma saída. Salomão, se eu trouxer a desgraça para a terra, de maneira que vocês sejam castigados por mim, mesmo assim eu vou dar a vocês uma saída. Tem um jeito de vocês resolverem esse problema e aplacarem a minha ira. Você sabia que é por isso que nós somos apaixonados pelo nosso Deus? A Bíblia diz assim, ó. Lembra daquela música? Há um bálsamo em Gileade. Lembra? A unção em Gileade. Não é do teu tempo não, meu bichinho. Tu já ouviu? Eu pensei que era do teu tempo. Há 20 anos atrás. As primeiras músicas do Diante do Trono. Não? É novinho, bichinho, cheirando a leite espiritual. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade. Quem conhece? 2, 3, 4, 5, 6. Glória a Deus, Jesus. Eu sou um pastor de uma igreja de um povo novinho na fé. Todo mundo pronto para aprender e crescer. Nessa música é baseado num texto que diz, o próprio Deus fala assim, ó: eu causo a ferida e eu mesmo sararei. Nós não estamos nas mãos do Covid-19. Nós não estamos nas mãos do diabo. Nós estamos nas mãos de Deus. Aleluia! Aleluia! E quem é crente de verdade sabe o que isso significa. Quem é crente de verdade sabe o que isso significa. Uma vez Deus chegou para Davi e disse: Davi, tu quer cair na mão dos homens ou na minha mão? Davi disse: Senhor, que eu caia nas tuas mãos, porque se eu cair na mão dos homens não haverá misericórdia para mim, mas se eu cair nas tuas mãos haverá misericórdia. Davi caiu na mão de Deus e Deus começou a salopar. Quando tinha matado 70 mil soldados, Davi se colocou na frente do anjo, na frente da espada do anjo, e gritou: me mate, porque o teu negócio é comigo, não é com esse povo. E Deus fez assim, ó, cessou de matar o povo. Não brigue com os homens, brigue com Deus. Não adiantava Jacó tentar convencer Esaú e brigar com Esaú. Jacó foi ter uma briga, foi com Deus. Senhor, se eu for direto para a mão de Esaú, eu morro. Mas se eu for para a mão do Senhor, é diferente. Que nada deste mundo venha ameaçar você, venha tirar de você a paz, a segurança, porque você não está nas mãos dos homens, das circunstâncias, das adversidades, da crise ou a falta da crise. Você está na mão de Deus. E se Deus é o teu Deus, não cai um fio de cabelo da sua cabeça se não for pela administração dele. Amém? Ele disse: todos os fios do seu cabelo estão contados. Não há nada em você que ele não conheça muito bem. Ao mesmo tempo que ele conta todas as estrelas dos céus e chama cada uma delas pelo seu nome. É Deus. É na mão desse Deus que você está. Aleluia. Salomão, pode vir o que for, pode a miséria salopar Israel, mas eu vou dizer para vocês que vocês têm total condição de mudar qualquer circunstância que venha do céu. Então ele vai dizer qual é o segredo, e aí nós chegamos no famoso versículo do 14, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos,
Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Você sabe que esse templo que Salomão construiu, ele é uma figura do que seria o templo de Deus na frente. Quem é o templo de Deus hoje? Somos nós. A Bíblia diz que somos templo do Espírito Santo. Sabe o que Jesus falou assim, ó? Ele falou, ó, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Aqui ele está dizendo aqui, ó, eu escolhi este lugar, esse templo. Os meus olhos estarão fixos, os meus ouvidos atentos, e o meu coração estará com este lugar, com esta casa. Levanta a mão e diga comigo, eu sou o templo de Deus vivo. E eu sou um templo melhor construído do que o templo de Salomão. Amém? Onde é que Deus está hoje? Levanta a mão para o céu. Agora aponta para o peito. Diga aqui. Oh, meu Deus do céu. Você não acredita não, irmão? Diga aqui. Diga, Deus está aqui. Amém? Presta atenção. Eu sei que a Bíblia nos ensina a olhar para o alto. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor. A Bíblia diz que todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança de variação. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. De vez em quando, você pode aumentar um pouquinho mais o nível de intimidade com Deus. E quando você estiver falando, conversando com Deus, ao invés de tentar olhar para cima, olha para dentro. Já tentou fazer isso? Já tentou conversar com o Espírito Santo olhando para dentro? Porque, meu irmão, se a palavra diz que o Espírito Santo habita dentro de nós, e nós não temos condições de acreditar nisso, alguma coisa está errado no meio desse caminho aí. Então quero motivar você de vez em quando, dar uma conversada com o Espírito Santo, com um olhar espiritual para dentro, porque Ele está aqui dentro. A Bíblia diz que Ele está em nossos corações. Coração é o Espírito, coração na Bíblia é ligado ao Espírito. Então você é o templo de Deus. E se você é o templo de Deus, se nós somos o templo de Deus, nós somos convocados todos os dias a oferecer para Deus o nosso culto. E o nosso culto se chama sacrifício. Amém? Nosso culto se chama sacrifício. Se você for para Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 1 em diante diz: rogo-vos, pois, irmãos, isso aqui já não é mais Velho Testamento, que já não é mais o templo de Salomão, aqui já é outro contexto. O Espírito Santo já veio, já começou a habitar no corpo chamado igreja. Todo mundo tem a consciência de que pessoalmente cada um é templo do Espírito Santo. Paulo ensina: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então Paulo vai dizer assim, ó, são vocês que oferecem. Antes de Deus receber o nosso corpo como sacrifício, nós precisamos oferecer. Então Paulo roga, irmãos, a atitude deve ser de vocês. São vocês que devem fazer como esforço consciente, liberar uma atitude que agrada a Deus, que é oferecer o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Paulo vai dizer o que significa oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é que significa? O que significa eu oferecer para Deus
a minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável, significa um. O que é que diz aqui, irmão? Que é o vosso culto racional. O que significa eu oferecer minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Significa um culto. Diga culto. Diga culto. Então, você poderia ser tranquilamente chamado de culto racional, ou culto ambulante. Você é um culto ambulante. Todas as vezes que você renuncia a si mesmo, toma a sua cruz, todas as vezes que você abre mão do seu conforto, do seu achismo, do seu orgulho, para agradar a Deus, você está apresentando a Deus um culto. Isso pode ser aqui, pode ser no ônibus, pode ser no ambiente de trabalho, no quintal da sua casa, no banheiro, em qualquer lugar. Todas as vezes que você diz não para o pecado, a fim de agradar a Deus, é um culto que você oferece para Deus. Todas as vezes que você jejua, é um culto que você oferece para Deus. Todas as vezes que você abre a boca para louvar, para exaltar, para glorificar o Senhor, você está oferecendo culto racional. Por que culto racional? Por quê? Porque os animais que eram oferecidos para Deus antigamente, como sacrifício pelo pecado, eles não tinham raciocínio. Era muito fácil um homem pegar um animal e oferecê-lo. Deus recebia porque era uma vida por outra. Mas só teve um que foi capaz de oferecer a própria vida. E ele ofereceu a própria vida dizendo o quê? Sabe o que ele disse? Eu vos deixei o exemplo, para que assim como eu vos fiz, façais vós também. Pedro disse: para isso foi chamado, pois Cristo morreu por nós, para que sigais as suas pisadas. É claro que a gente não vai morrer literalmente, fisicamente na cruz, porque ele já morreu por nós. Mas Jesus nos ensina o que é morrer. Ele diz assim, ó, ninguém tem mais amor do que alguém que dá sua vida pelo seu irmão, pelo seu amigo. Quando você, ao invés de soltar palavrões, de liberar palavras agressivas para machucar outro, ao invés disso você retrai, você engole seco, você perdoa, você está morrendo para dar vida para o outro, para que outros possam viver. Vale a pena morrer. Pega um Lá menor para ver se é Lá menor. Para que outros possam viver. Não, meu filho, aí tem que soltar um som. Onde é? Vale a pena morrer, para que outros possam viver. Para que outros possam sorrir. Vale a pena chorar, para que outros possam viver. E aí, para quem ouviu 300 vezes a pregação, portanto, ei Jesus, esse é o evangelho que fomos conclamados a viver. Todas as vezes que você morre para dar vida a outro, você está oferecendo um culto para Deus. Todas as vezes que você chora por alguém, de joelho, derrama lágrimas, dizendo: Senhor, salva fulano, abra os olhos, tenha misericórdia, não deixa morrer na ignorância, você está oferecendo um culto para Deus. E o Paulo diz que devemos fazer isso, tomar uma atitude para fazer isso. Isso não deve ser de vez em quando, ou só quando eu tenho vontade. Deve ser um esforço que tem que partir da minha parte, tem que partir de mim. Então ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa,
perfeita e agradável vontade de Deus. Quando eu ofereço o meu culto para Deus, o resultado disso sabe o que é? Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Antes de experimentarmos a bênção, a alegria, o gozo da presença de Deus, devemos morrer. Então o Senhor diz: Salomão, eu vou te ensinar como você traz os céus para a terra novamente. Eu vou ensinar como você abrir os céus para que a bênção desça. Tem que fazer um culto para mim. Aqui, Deus tinha acabado de receber um culto como nenhum rei tinha oferecido para ele. Eu não me atentei para isso. Eu poderia ter anotado quantos mil bois, quantas mil ovelhas, né, o Salomão ofereceu nessa festa. Não atentei para isso, mas foram milhares de bois, milhares de ovelhas que ele ofereceu para o sacrifício, oferecendo um culto para Deus, uma festa para o Senhor. E Deus chega no final e diz: olha, se eu cerrar os céus, se eu permitir que vocês vivam a miséria, não precisa matar nenhum boi, nenhuma ovelha, vocês precisam vocês mesmos morrerem por mim. Como assim, Senhor? Se humilhem, orem, busquem a minha face de verdade e se convertam dos seus maus caminhos. É isso que me agrada. Isso é um culto para Deus. Eu quero trabalhar aqui entre nós a consciência de um verdadeiro culto para Deus. Diga comigo: um verdadeiro culto para Deus. Eu gosto de uma frase do apóstolo Luiz Hermínio que diz que o culto bom não é aquele que você volta feliz para casa. O culto bom é aquele que você volta triste com você mesmo. O culto tem que haver um sacrifício da nossa parte. Nós precisamos ser chamados para a morte de nós mesmos, para a renúncia de nós mesmos. E isso é culto para o Senhor. Todas as vezes que eu mato a minha carne, todas as vezes que eu mortifico minha natureza, logo depois eu desfruto de uma grande alegria da parte de Deus. Uma das primeiras vezes que eu senti isso foi no começo da minha fé. Quando eu me converti, eu fui muito motivado a jejuar. Por isso, meu irmão que tocava em banda, na época acho que ele tocava na banda Exótica, aquela banda lá, quer matar papai, zoião. Só para você lembrar da banda. Meu irmão passou lá e me viu magro, seco, parecendo um caroço de manga chupado. Aí ele saiu dando notícia para minha família: Zezinho está passando fome. Está passando, virou crente e agora acabou, está passando fome. Nada, jejuando para Deus transformar a minha vida. E uma das primeiras alegrias que eu senti do que eu estou falando aqui, depois de 3 dias de jejum, só na água, subindo para o monte, teve um culto. Eu comecei na segunda-feira, jejuei segunda, jejuei terça, quarta-feira tinha culto na igreja, à noite eu estava lá para entregar meu jejum. Na hora do louvor, eu fui tomado com uma alegria de Deus que eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Eu fiquei num cantinho da igreja assim, perto da porta. Eu pulava dessa altura, ninguém me segurava, e eu não conseguia parar de pular, sentindo aquele gozo. Parecia que ali se eu pudesse, eu já me transportava direto para o céu, igual Elias. E ali Deus estava falando: isso aqui é o resultado que você tem quando você morre, quando você mata a tua natureza, quando você faz a tua natureza sair de cena, e teu espírito se aproxima de mim. O caminho da vida em Deus é o caminho da morte da nossa própria natureza. Tem que aprender a jejuar, irmão. Não dependa do pastor, não. Se eu fosse depender das vezes por ano que o pastor liberava jejum na igreja, eu estava até hoje na carne. Você tem que aprender que tua vida com Deus é pessoal e o culto é racional. No mínimo 2 vezes por semana, no mínimo. Ofereça um jejum para Deus, mortifica a tua carne, diga para Ele: Deus, eu te amo a ponto de tirar um almoço que eu gosto, de tirar um café da manhã que eu gosto, de tirar um dia de comida que eu gosto. Eu te amo mais que isso. Eu me importo mais com as coisas espirituais do que com as coisas da terra, porque a Bíblia diz:
Se já ressuscitaste com Cristo, lembrai das coisas que são de cima, onde Cristo está lá. O povo precisa voltar a lembrar do céu, pensar no céu e buscar o que vem do céu. Então, o culto que agrada a Deus, o culto poderoso, é o culto que tem humilhação, oração, adoração. Sabe quando você está cheio de problemas, mas você pega os teus problemas, põe de lado, e ao invés de ficar, meu Deus, tem misericórdia dos meus problemas, não, você deixa de lado, e adora, e adora, e adora, até a presença, a face de Deus, chamar mais atenção de você, do que os teus problemas. O gigante Golias estava chamando mais atenção do povo, dos soldados de Israel, do que o que Deus poderia fazer. Davi, quando chega, diz: o quê? Quem é esse incircunciso filisteu? Esse homem não é nada, ele não é nada. Tu vens a mim com espada, escudo e lança, e eu vou contra ti, em o nome do Senhor dos exércitos. Um homem que tinha uma vida de adoração, e que portanto, Golias era bem pequenininho, comparado à grandeza de Deus. Uma vez Jesus, no capítulo 7 de Lucas, Jesus foi convidado para almoçar na casa de um fariseu. Você sabe que quando as pessoas convidavam Jesus para sua casa, elas não convidavam simplesmente porque queriam Jesus ali. Elas queriam uma palavra, elas queriam que a presença de Jesus mudasse em suas vidas de alguma maneira. Então, aonde Jesus estava, ele estava ensinando, ele estava pregando, ele estava manifestando o reino. Portanto, eu posso dizer tranquilamente que aonde Jesus estava, o culto estava acontecendo, porque Jesus era um culto ambulante. Amém? E ele foi convidado no capítulo 7 de Lucas para um almoço. Estava lá almoçando, e eu quero conjecturar um pouco aqui, para que você entenda a natureza da ministração. Jesus estava ali, estava conversando, as pessoas perguntavam para ele, ele respondia, mas Jesus começa a sentir, que o culto está vazio, que o culto não tinha poder, que o culto que ele estava oferecendo ali, estava sendo um culto formal, um culto apenas para agradar homens. De repente, quando ele pensava que o culto não ia passar daquilo, uma mulher interrompe o culto, interrompe a formalidade, quebra o protocolo, entra no lugar que ela não deveria entrar, onde ela seria criticada. A Bíblia diz que ela vem e se prostra diante dos pés de Jesus por trás, e ela começa a chorar aos pés de Jesus. E ela, que veio para ungir Jesus, antes de ungir, ela libera lágrimas, lava os pés de Jesus com lágrimas, e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, enquanto que o fariseu estava julgando, dizendo: se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está fazendo isso com ele. Jesus, então, entendendo o coração dele, pergunta: Simão, quem é que ama mais? Quem é mais perdoado ou quem é menos perdoado? E ele disse: quem perdoa mais, quem é mais perdoado. E o Senhor disse: pois é, eu entrei na tua casa, você não deu nem água para lavar a mão, nem toalha para enxugar. Essa mulher entrou aqui, está lavando os meus pés com lágrimas, enxugando com os cabelos. Por quê? Porque ela sente que é muito perdoada, portanto muito amou. E eu imagino que Jesus, quando terminou aquela conversa, se levantou, sacudiu a roupa e diz: este culto foi poderoso. A mulher fez a diferença naquele culto, dentro daquela casa. Jesus teria saído frustrado daquele lugar. O que um de nós, num ambiente como esse, podemos fazer para mudar o ambiente? Quando chegamos no capítulo 18 de Lucas, vai falar de um culto que 2 homens participaram. Um era fariseu, o outro era publicano. E a Bíblia diz que o fariseu chegou para Deus e disse: Senhor, graças te dou porque não sou como os demais homens pecadores. Dou dízimo de tudo quanto tenho, jejuo 2 vezes por semana. E a Bíblia diz que ele então se auto-justificou. O publicano, por sua vez, não se achava digno nem de levantar os olhos aos céus, mas batia no peito e clamava: ser propício a mim, pecador. Tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou um homem
pecador. E Jesus falou que aquele publicano saiu justificado e não fariseu, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Meu irmão, a partir do momento que você se deixa iludir pela tua justiça própria, pelo algumas coisas que você faz para Deus, e vem para um culto como este, sabe, exalando soberba, exalando orgulho, exalando santidade em pessoa, eu te digo que Deus não recebe nada do que você dá para Ele, porque o propósito do jejum não é a gente se apresentar para Deus como alguém santo. O propósito de jejum é nos tornar mais conscientes do quão pecador somos. Quanto mais eu jejum, mais eu percebo que sou pecador. Quanto mais perto de Deus, mais eu percebo quão significante eu sou. E isso me leva a oferecer para Deus um culto que toca o coração dele, porque o culto que toca o coração de Deus é o culto onde a carne sai de cena, e eu me humilho e apresento a Ele um coração contrito. Ou tu desce do pedestal neste lugar, eu vou te derrubar de lá. Não adianta você ir para um local de culto e encher os céus de carne, encher os céus de orgulho. Sabe o que vai agradar a Deus? É o sacrifício. É o sacrifício. Por que a Bíblia não diz que o anjo lá no céu recebe uma taça cheia de vozes, de clamores, mas diz que o anjo pega lá no céu uma taça cheia de incenso? Incenso é a fumaça gerada do fogo. A oração que chega para Deus é aquela oração que passa pelo fogo do sacrifício. Aquela oração que você é feita quando você oferece a sua carne para ser queimada pelo fogo de Deus. Aí a oração sobe como incenso suave. Por isso que Jesus ensina que antes de você orar para pedir o pão de cada dia, primeiro você adora. Santo é o teu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Tu és santo, o teu nome é santo. E você investe tempo nisso até tornar consciente do que você está falando. Venha a nós o teu reino, o teu governo. Eu estou aqui para obedecer o teu governo. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a tua vontade aqui na terra como no céu. É a tua vontade que tem que prevalecer, até você sair de cena. Morre! Quando você está morto e não vale mais nada, aí você pode dizer: Senhor, me dá um pouquinho de pão, não deixa faltar o pão de cada dia, e Ele não vai deixar faltar. Tem muita gente que tem uma falsa humildade diante de Deus, e não sabe porque é que bate na porta e a porta não se abre. Seja verdadeiro, porque Deus odeia a hipocrisia. Eu estou doido aqui hoje, eu não sei o que aconteceu comigo. Davi sabia o segredo de conquistar a presença de Deus. Um dia ele pecou, e pecou feio. E como ele mesmo escreveu que um abismo chama outro abismo, o pecado dele foi chamando cada vez outros pecados, até que ele foi interrompido, caiu em si. E ele disse: eu fiz besteira, deixa eu me voltar para Deus de verdade. Sabe o que a Bíblia diz que ele fez? Tirou as vestes reais. Porque se você quer que Deus te atenda, quer que Deus te escute, tu tem que tirar a coroa, tu tem que tirar tuas vestes reais, porque nesse ambiente de intimidade, só Ele é rei. Você tem que entender que você não pode entrar com veste de quem é um rei. Você não é um rei, só há um rei. Nesse ambiente você tem que entender que quem manda é Ele. É Ele que manda. Você tem que pedir algo já disposto, que lá no subconsciente você esteja disposto. Eu estou te pedindo isso, mas se o Senhor não quiser, você não precisa fazer nada, porque eu estou aqui para fazer a tua e não a minha vontade. Davi tirou a coroa, tirou as vestes reais, se humilhou diante do Senhor, rasgou o coração ao invés das vestes. Passou dias fazendo isso, jejuando, orando, clamando,
para ver se Deus salvava o menino. Deus não salvou o menino, mas Deus restaurou a dignidade de Davi diante dele. Deus o aceitou de volta, porque ele fez morrer toda aquela natureza que o levou a cometer tantos pecados. E nesse culto de alguns dias que Davi ofereceu para Deus, ele escreve um salmo. É o Salmo 51. Qual é o Salmo? 51. E eu vou ler aqui com você, para você entender mais ou menos que tipo de palavra sai do coração de um homem contrito, de um homem arrependido, de um homem que está no pó, de um homem que está se humilhando. Então as palavras são essas: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, não segundo a minha bondade. Ele nem fez como fez Ezequias: ó Senhor, lembra-te do quanto eu tenho sido um homem de Deus, um santo. Não, Senhor, não depende de mim, tem misericórdia de mim segundo a tua benignidade. Eu estou diante somente da tua misericórdia e bondade, porque se não for isso eu estou morto. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, Senhor, eu sou pecador mesmo, desde o momento que fui colocado no ventre da minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. O cara estava se sentindo um nojo. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Osso na Bíblia é figura da fé. A fé estava fragmentada, os ossos, ele sentia como se os ossos dele tivessem quebrado, não conseguia nem ficar de pé. E ele disse: foi o Senhor que quebrou, porque quando eu estou em pecado, eu não consigo me manter de pé diante do Senhor. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Até aquela alegria de ser um salvo, de ser um servo dele, tinha perdido. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Olha, Davi chega a um ponto que diz: Senhor, não adianta, o que eu estou sentindo aqui, não adianta eu oferecer 1000 bois de sacrifício para o Senhor, não paga, isso não agrada ao Senhor, eu estou entendendo. Daí ele vai dizer, o versículo 17: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Davi entendeu: não adianta eu fazer um ritual bonito, maravilhoso, oferecendo um monte de sacrifício para Deus. O meu coração quebrantado, contrito, arrependido, é a única maneira de eu me restaurar diante de Deus, porque este é o culto que Deus recebe. Vamos tirar da nossa cabeça essa coisinha de que o culto bom é aquele que a gente... E eu acredito que no culto a gente deve celebrar, se animar, se alegrar. Mas todo culto tem que exigir da minha parte o meu sacrifício. Passar momentos com as mãos levantadas para Deus é um sacrifício. Vir para a igreja, ou participar de um culto em casa, se esforçando para isso, quando outras coisas querem distrair você, quando você é criticado, isso é sacrifício.
quando você, mesmo sabendo que o dízimo que você devolve, a oferta que você sente no coração de dar, poderia pagar a prestação de uma coisa que lhe faria bem, e você oferece para Deus, isto é sacrifício, isto é culto para Deus. Quando você não está com vontade, está até com sono, está no culto. Tem gente que vem para o culto, a gente sabe que ou acordou cedo demais, passou o dia inteiro na labuta, se esforçou, chega no culto, está cansado, não se deixa vencer, amém? Eu entendo você, quando você está com sono na igreja. Não vem dizer igual a velhinha falou lá do pastor. Diz que um pastor daqueles bem formais, que só pregava ensinando assim, bem tranquilinho. Aí ele estava pregando, aí tinha um casalzinho de velhinho na frente dele. De repente o velhinho começou a roncar. E o pastor desceu todo educado e disse: minha senhora, acorda seu marido, ele está atrapalhando o culto. E ela disse: eu não, você que botou ele para dormir, você que acorde. Então eu sei que tem gente que dorme no culto, não é por causa que eu estou botando para dormir não, porque aqui quando a unção não te acorda, o grito acorda. Mas eu entendo que tem algumas pessoas que vêm carregado de cansaço. Se você se rende e dorme, você foi vencido. Mas não estou dizendo também para você ficar aí, botar palito não, levante, pode levantar, fique em pé, se belisque, faça um sacrifício, e no final você vai ver o resultado. Não deixe o inimigo te vencer, porque culto não é fazer aquilo que eu gosto de fazer, porque senão eu poderia sentar num sofá em casa e só ouvir pregações que eu já estou fazendo o que eu gosto e é confortável. O culto exige de mim, amém? Qual a figura mais eficaz que é o retrato de um verdadeiro culto? Jesus na cruz. Jesus na cruz estava oferecendo um culto para Deus, porque na cruz ele estava sendo o quê? Quando João Batista olha para Jesus, ele diz o que de Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A que cordeiro ele está se referindo? O Cordeiro Pascal. Quando o povo foi liberto do Egito, Deus falou assim, fala para cada família matar um cordeiro. Pega o sangue do cordeiro e coloca nos umbrais da porta. Coma a carne. O que Jesus falou? Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Coloca o sangue lá e coma a carne. Quando o anjo da morte passar, que vê a marca do sangue, ele vai passar de largo. Pessache, é Páscoa. E esse cordeiro passou a ser tradição entre os judeus, porque esse cordeiro passou a ser figura do Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo. Então esse cordeiro livrou o povo da morte pelo próprio sacrifício, pela própria morte. Jesus vem e oferece-se pelo pecado da humanidade. Ele é o Cordeiro Pascal. Em que contexto o cordeiro foi morto lá no Egito? No contexto de celebração. Inclusive Deus falou assim, vocês vão sempre matar o cordeiro periodicamente para se lembrar da Páscoa. Virou um culto. Virou o culto da celebração, o culto da Páscoa. Então quando Jesus vai para a cruz, ele vai fazer o quê? Que hora Jesus morreu? À tarde, ok? Às 3 da tarde. Existia um culto chamado culto do sacrifício da tarde. Davi fala do culto como sacrifício da tarde, das 3 horas da tarde, que é o sacrifício que Jesus viria morrer. Esse é o verdadeiro culto. Então quando você procura conforto no seu culto, você está fugindo do verdadeiro culto, que é um sacrifício para o Senhor. Quando Jesus falou para Zaqueu, Zaqueu, eu vou almoçar na tua casa, Zaqueu não sabia que Jesus estava se oferecendo para celebrar um culto na casa dele. Zaqueu pensava mesmo que Jesus ia só comer. Opa, eu subi no ar para ver o homem, pois o homem vai almoçar na minha casa. E deixa que ele nem sabia do que significava Jesus almoçar na casa dele. Quando Jesus chegou na casa dele, começou: a paz do Senhor, irmãos. Jesus começou o culto na casa de Zaqueu. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Ele mesmo falando, a graça e a paz do Senhor Jesus. Zaqueu, amém, Senhor, que bênção, que culto maravilhoso.
E Jesus pregando, porque é assim, o reino de Deus é semelhante ao homem que encontra um campo, encontra um tesouro naquele campo. Daí, pelo valor daquele tesouro, ele volta, vende tudo quanto tem e compra aquele tesouro. E fica feliz pela alegria do valor do tesouro que tinha naquele campo. E Zaqueu vai entendendo a mensagem. Daqui a pouco Zaqueu é tomado por um constrangimento no coração e diz: Senhor, para, eu não aguento mais, para o culto. Igual a irmã Gilda, no começo da igreja, estava no culto, eu estava pregando: para aí pastor, para aí, eu quero dizer que a partir de hoje eu sou crente nessa igreja. Ela não aguentou. Zaqueu, para, Senhor, é o seguinte, eu não aguento mais, a partir de hoje eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar aos pobres, e todas as pessoas a quem eu roubei vou devolver 4 vezes mais. Eu imagino que Jesus olhou para Zaqueu e disse: agora o culto está completo, agora veio o sacrifício para o culto. Eu digo que hoje entrou salvação nessa casa. Quando é que Jesus falou que entrou salvação na casa? Quando Zaqueu se ofereceu como sacrifício. Até então, mesmo Jesus dentro da casa de Zaqueu, não tinha salvação. Mas quando Zaqueu abriu o coração e disse: Senhor, eu me rendo, Jesus falou: a salvação chegou. Irmão, não se iluda. Tem muita gente iludida, se enganando-se a si mesmo. É possível, pastor, a gente na igreja se iludir. É possível. Porque para a igreja de Laodiceia, Jesus falou assim: você diz, o anjo da igreja, era o pastor da igreja. Ai meu Jesus. O pastor dizia: eu estou rico, estou enriquecido e não tenho falta de nada. E Jesus diz: ei, caburé, acorda. Tu não sabe que tu é pobre, miserável, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro purificado no fogo, para que em mim você se enriqueça, colírio para os olhos, que você está cego, e roupa para cobrir tua vergonhosa nudez. Ainda tem mais: estou fora, eu saí da igreja, não consigo mais entrar, mas eu estou à porta batendo. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e volto a cultuar com você, cearei com ele e ele comigo. Meu Deus do céu! Nós precisamos amadurecer. Eu posso ouvir amém? Amém. Eu sei, nós estamos pastores, estamos aqui para isso, para orar pelas pessoas. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você sair desse estágio: ai, quem é que vai orar por mim hoje? Ai, quem é que? Ai, meu Deus, quem é que vai me ajudar? Quando você sair desse estágio para esse estágio aqui, ó, quando você vier para o altar, você mesmo oferecer o teu sacrifício para Deus, Deus vai mudar a tua casa, Deus vai mudar a tua história. Porque não é o pastor, tentando levar Jesus. Vem aqui, meu filho, vem aqui, levanta aí. Eu sei que a gente não pode se tocar não, mas depois joga álcool aqui. Às vezes o povo quer, fica com álcool na mão aí para jogar aqui nele. O povo quer que o pastor diga: Jesus, entra na casa do irmão, entra lá, Jesus, vai, Jesus, entra lá, Jesus. E o pastor forçar Jesus, entra, traz a álcool aí, meu filho, que eu toquei no homem. Pode sentar, obrigado. O povo quer que o pastor empurre Jesus para as casas. E às vezes o pastor ora e peleja e Jesus não sai do lugar. Porque apesar de eu como pastor dizer: Jesus, entra lá, ele respeita o cabeça da casa, ele respeita o coração de cada um. E ele grita para o pastor dizendo: quando ele abrir a porta eu entro, se ele não abrir eu não entro. Você é quem tem que fazer o teu culto para Deus. Cada um busca o Senhor. Cada um, a Bíblia diz, Jesus fala: eu sou o pastor, cada ovelha minha escuta a minha voz e me segue. Você não deve escutar a voz do pastor Zezinho, você deve escutar a voz do pastor Jesus. Jesus, como pastor, rasga o teu coração, ofereça um culto de verdade para Deus, e para de ser dependente de homens. Sempre vão existir os pastores, apóstolos. É necessário, senão esse ambiente não existe.
Mas os pastores não estão aqui para fazer de você dependente deles. Os pastores estão aqui para te empurrar para Jesus. E presta atenção, o pastor não empurra Jesus para o povo, o pastor empurra o povo para Jesus. Porque Jesus não precisa ser convencido de entrar na tua casa, ele está disposto a entrar. Ele diz: eu estou à porta e bato. Eu tenho que lutar para convencer você de deixar Jesus entrar. Porque apesar da nossa aparência iludir uns aos outros, Jesus conhece o coração. Por isso que o Senhor diz: do que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Tem muita gente na igreja fazendo, sabe o quê? Atribuindo a terceiros o motivo do seu pecado. Não, eu estou assim porque o pastor. Não, eu estou assim porque o fulano falou de mim, aí eu não consegui mais. Está se queixando dos outros? Queixe-se dos seus próprios pecados. Resolva teu problema. Seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E quando você tiver se resolvido por dentro, você mesmo vai tomar a iniciativa de resolver o problema do outro, ajudando. Falou mal de você, vai lá e perdoa e diz: meu irmão, vamos amadurecer, vamos crescer juntos. Nunca engoli esse negócio das pessoas estarem desviadas da igreja. Por quê? Por causa de fulano, por causa de Beltrano. Nunca engoli isso. É só um pretexto para já ir embora, porque no coração já tinha vontade, já tinha uma inclinação para sair, e aproveitou, achou um bode expiatório, achou alguém para culpar. Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente, e nós culpamos uns aos outros. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, antes de você na oração dizer: Senhor fulano, Senhor fulano, ó Senhor, eu estou mal. Embora de repente no contexto você está sofrendo injustiça, aí você diz: Deus, por causa dessas injustiças que estão acontecendo, eu estou pecando, porque eu estou com raiva, eu estou triste, eu estou desanimado. Então me liberta, me levanta por dentro, meu irmão. Porque um homem erguido por dentro, uma pessoa resolvida por dentro, não há capeta do inferno que impeça ela de avançar em todas as áreas da sua vida. Nós vivemos num tempo que as pessoas são machucadas demais e tem que passar por uma cura de alma, porque afinal de contas eu não tenho como andar um passo mais, porque me amarrou, pastor, me amarrou. E no começo da igreja primitiva, o pai fazia era chegar, trazia o soldado: ó, esse aqui diz que é crente, pode levar ele, pode prender. E agora? Os crentes da igreja primitiva, que os próprios pais entregavam os filhos, nora entregava sogro, e as pessoas, elas eram machucadas por causa do evangelho, e elas iam para cadeias, ao invés de: ah, Deus, eu vou para o inferno porque eu não perdoo. Pelo contrário, fazia como Estevão: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quem oferece um culto de verdade para Deus aqui dentro, nunca o diabo vai conseguir trancar o seu coração. Nós estamos feridos demais por outras pessoas, sabe por quê? Porque estamos carnais demais. Estamos muito na carne. Ninguém me toque, sensível. Sabe o que é viver na carne? É assim. Quando é que uma parte do seu corpo sente mais? Quando está machucado, não é? Quando está machucado aqui, você protege, porque tudo que trisca dói, sim ou não? Por causa de quê? Da carne está machucada. Então, quando eu estou vivendo de uma maneira, sabe, na defensiva, ninguém pode triscar em mim, porque eu estou pronto para soltar os cachorros, é porque a minha carne está inflamada. Tá com a nimesulida espiritual aí que desinflama. E aí você vai aguentar a pancadaria, porque nós fomos chamados para sermos cordeiros no meio de lobos. Morde, pode morder. O sangue que for voltar no seu dente vai te converter. O sangue dos mártires viravam multidões de crentes depois. Então, hoje eu estou aqui para chamar a igreja para a maturidade. O culto não é o lugar onde o pastor e o louvor tem que fazer tudo que você gosta para você sair para casa
bem abençoadinho, bem animadinho. O culto é uma preparação do ambiente para você oferecer o que Deus quer de você. Amém? Então fique de pé. Nessa oração, irmão, nós temos 14 minutos aqui para terminar mesmo, dizer amém. Eu quero passar 10 minutos aqui com você, ministrando você, orando com você. Os que quiserem vir para perto do altar, igual as mulheres fizeram ontem, pode vir. Não precisa ficar perto um do outro, mas vem se ajoelhar aqui na frente do altar. Os que não quiserem vir, quiser se ajoelhar bem onde você está mesmo, se ajoelhe. A não ser que você não possa fazer porque você tem problema no joelho. Eu quero desafiar a igreja a fazer um ato de humildade diante do Senhor, se ajoelhar diante do Senhor. Que fique de pé somente os que estão trabalhando, que precisam estar de pé. Se você não quiser vir aqui na frente, se ajoelhe onde você está. Eu quero motivar você a oferecer um culto para Deus, a oferecer a tua natureza para Deus, e pedir: Deus, não me deixe voltar com a minha natureza viva para casa. Eu quero voltar com a minha natureza rendida diante do Senhor. Eu quero voltar com a minha natureza crucificada. E nesse momento, eu sei que o Espírito Santo está mostrando, desde o começo da pregação, mostrando pecados na vida de pessoas, mostrando áreas em que precisa mudar radicalmente. E aí você vai aproveitar esse momento para pedir perdão para Deus por todos os pecados e assumir uma aliança de santidade com Ele a partir de hoje. Eu navegarei. Vamos, fala com o Senhor. Fala com o Senhor agora. No oceano do Espírito. Pai, eu coloco a tua igreja diante de ti nesse momento. Oh, juntamente com os meus irmãos, meu Deus, eu quero oferecer o nosso sacrifício ao Senhor. E eu sei que em 10 minutos não dá pra gente ser perfeito, oferecer 100%, a gente precisa de horas. Mas eu quero pedir que o Senhor libere uma unção de quebrantamento sobre o teu povo, de maneira que cada um de nós possamos voltar para casa hoje mais dispostos a nos humilhar, a orar, a adorar, a buscar a tua face, e como consequência dessa atitude, desfrutarmos de uma conversão genuína, porque o Senhor nos chamou para orar, para nos humilhar, para adorar, para nos converter. E o Senhor diz que essa atitude vai fazer com que o Senhor tire a miséria, tire a pandemia, tire o gafanhoto, tire a escassez. Nos ensina, Pai, a nos humilhar diante de Ti e oferecer um culto racional, um culto que agrade ao Senhor, um culto que toque o coração do Senhor. Que a nossa oração suba como incenso suave às Tuas narinas. Que a nossa oração não suba, meu Pai, com carne, porque nem vai subir mesmo, mas que a nossa oração suba como um resultado de uma vida sacrificada, de uma vida rendida a Ti, como incenso suave, o resultado do fogo do sacrifício. Senhor, em nome de Jesus, ensina esse povo a orar mais, a adorar mais, a glorificar o Senhor, a exaltar o Senhor. Pai, levanta-nos como uma igreja de sacrifício, uma igreja que não mede esforços para agradar o Senhor. Oh Deus, levanta os intercessores neste lugar, os que jejuam, os que passam tempos dedicados na intercessão por outras pessoas. Deus, levanta homens e mulheres para estarem na brecha neste lugar. Tira o egoísmo, tira o orgulho, tira a soberba, tira a altivez, tira, meu Deus, o nariz empinado, tira, meu Pai querido, a justiça própria. Oh Deus, traz sobre nós um sentimento de empatia, para nos preocuparmos uns pelos outros, para estarmos, meu Pai querido, vivendo em prol do bem-estar dos outros, perdoando, orando, jejuando, intercedendo pelos outros, meu Deus. E que sejamos desafiados todos os dias
a dizer não para a nossa carne, para o nosso orgulho, para a nossa raiva, a dizer não, meu Deus, para as tentações, a fim de agradar o Senhor, porque esse é o nosso culto racional. Perdoa o pecado de quem está confessando os seus pecados agora. Perdoa, Senhor, e dá-lhe a oportunidade de recomeçar, começar uma vida nova, uma vida de sacrifício, uma vida de dedicação, uma vida piedosa, uma vida de jejum, uma vida de renúncia, uma vida de santidade. Levanta homens e mulheres deste lugar, Senhor, que andem de joelho diante de Ti, para estarem de pé diante do sistema do anticristo. Ó Deus poderoso, guarda a Tua igreja e levanta mais gente, traz mais gente para o nosso meio, mais gente disposta a viver o verdadeiro evangelho, ao caminho estreito, a entrar pela porta estreita e trilhar o caminho apertado. Ó Deus, nós não queremos o evangelho da facilitação, nós queremos o evangelho da renúncia, o evangelho do poder, o evangelho que nos aproxime do céu. Aproveite esse momento para ser renovado. Você que tem um dom de línguas, fale línguas. Você que não tem, glorifica. Aproveite para ser renovado. Você vai sair daqui cheio. Você vai sair daqui turbinado pelo Espírito Santo, cheio do fogo, 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 fogo. Como em Pentecostes. Vamos, Senhor, aviva a Tua igreja, aviva a Tua igreja, aviva Teu povo, aviva! Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem Jesus, vem como em Pentecoste, encha e encha-me de novo. Senhor, enquanto o Teu povo está orando, vai curando, vai libertando, vai, meu Pai querido, vai promovendo o que só o Senhor pode promover. Entra em todas as áreas, muda a natureza, muda a personalidade, tira o orgulho, a soberba, transforma esse homem truculento, essa mulher iracunda, em alguém dócil, em alguém cheio do Espírito, cheio de paciência, mansidão. Senhor, transforma Teu povo neste lugar. Ajuda-nos a viver de maneira a agradar a Deus e não aos homens. Viver de maneira a agradar a Deus e não aos homens. Em nome de Jesus. Se você puder ficar de pé agora, você pode ficar de pé, levante as mãos e vamos adorar o Senhor mais um pouquinho. A graça de Deus está aqui, aleluia. não sabe viver e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver e onde estiver, levante as mãos, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. a glória de Deus está aqui, receba! Santo,
Vamos, fale línguas, oh. Como eu queria ver nesse momento a igreja vibrante, a igreja pegando fogo, fervorosa. Meu irmão, você está diante dos céus, diante da glória de Deus. Exalte o Senhor, magnifique ao Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória. Vamos, glorifica o Senhor. Te exaltamos, Senhor. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Fica, pá, 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 pá. Fale línguas. Veia lá na bara xerebe catala chora bocota bocola. Recatala bachecata. Racata catala bachacatara baga. Recatala bachecatara. Recala mama show. Santo dos santos, em outro lugar, sabe viver e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Põe a mão no seu coração. Diga comigo, Senhor Jesus, hoje eu faço uma renovação de aliança contigo. Eu vou me dedicar para oferecer o verdadeiro culto ao Senhor. Eu vou sacrificar a minha vida, minhas vontades, porque eu entendo que não devo viver a minha vontade, mas a tua vontade. E a tua vontade já está estabelecida na tua palavra, e eu vou obedecer. Farei a ti o meu culto diário, ambulante, racional, de maneira a agradar ao Senhor, porque eu quero te agradar. Porque é isso que a noiva quer fazer. É isso que a noiva deseja, agradar o noivo. E eu faço parte da noiva do Senhor. Feche seus olhos. Não vou chamar ninguém aqui na frente, mas se tiver alguém aqui que não é crente, quer entregar a vida para Jesus pela primeira vez, ou já foi crente, mas se afastou e quer voltar agora para o reino de Deus, levante a mão. 1, 2, 3. Cadê a quarta pessoa que queira voltar para o reino de Deus? Amém? Quarta pessoa? Não? Quarta pessoa lá. Tem uma quinta pessoa. Você que já foi crente, se afastou e entende que precisa voltar hoje. Ou você que nunca fez isso. Eu disse que não ia chamar, mas está vendo gente aqui para frente. Então, quem está aqui na frente, só volta um pouquinho ali. Só volta um pouquinho para dar espaço. Quem levantou a mão, vem aqui na frente, só para a gente fazer essa oração específica, por favor. Venha, venha. Se tiver mais alguém, sai do seu lugar e venha. Venha renovar a tua aliança com o Senhor. Vem se reconciliar com Jesus. Vem mudar a tua vida para sempre. E a partir de hoje, toma essa consciência. Eu não vou chorumigar. Eu não vou usar desculpa para me fraquejar. Eu vou me sacrificar na presença de Deus. Eu vou me doar para Deus.
Eu vou me dedicar com força de leão e de leoa para o Senhor. Vocês que estão aqui na frente, fechem os olhos e digam comigo: Senhor Jesus, me recebe na tua presença. Escreve meu nome no livro da vida e me salva. Publicamente eu declaro que tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Eu renuncio o mundo, o pecado e o mal e me entrego a ti. Amém. Continue com os olhos fechados. Meu Pai, recebe cada uma dessas vidas no teu altar. Reacende o nome no livro da vida. Oh Jesus, que a partir de hoje o Senhor cuide de cada um deles, e que nunca mais venham se desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas se firmem no altar na presença do Senhor. E entendam, meu Deus, que a caminhada é árdua, mas é gostosa, é estreita, mas é o caminho da vida. E que permaneçam e perseverem até o fim para subir no arrebatamento. Nós como igreja ligamos aqui na terra que estão com o nome escrito no livro da vida e a festa no céu quando um pecador se arrepende. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, aleluia! Deus abençoe. Amém? Acompanha esse casal que está atrás de vocês aí, que eles vão pegar o nome de vocês para a gente continuar orando. O resto da igreja, levante a mão na posição de receber. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo continue sobre a sua vida hoje e sempre. Quem crê recebe, diz amém. Diga aleluia! Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Glória a Deus!